Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, minha irmã. Eu sou o Gilmar. Eu quero me dirigir a você com meu primeiro nome, porque assim eu sou só mais uma pessoa que vive nesse mundo conturbado, né? E que aos poucos está sendo chamado para essa batalha, que é a batalha de despertar da fé. Sou mais um que estou aqui para certamente me recuperar dos erros que cometi nas várias existências das minhas vidas passadas. Vou tentar, de alguma maneira, ser o mais claro possível com você. Aos poucos que eu vou me soltando, eu vou adquirindo uma linguagem própria, guiada por Deus e por esses nossos amigos espirituais que eu tenho certeza que no momento certo estarão junto comigo para fazer com que você, meu amigo, minha amiga, também tenha o mesmo despertar que eu tive. Espero ser o mais sincero possível. Este vídeo que eu estou gravando na minha página tem um único intuito de fazer com que você também acredite que existe algo maior do que esta materialidade, do que o que você pode enxergar. Tenho absoluto que na medida que você vai me conhecendo, você vai ter certeza das minhas intenções e acredito que alguma das minhas vivências e das coisas que eu vou passar aqui vai fazer com que você também desperte, que nos conduz ao esse ser maior que é nosso Deus e o nosso Salvador Jesus Cristo. Esse ser iluminado que veio, né, e desceu a nossa terra, desceu aqui a terra, para nos ensinar o caminho, a luz e a verdade e a vida. Estou estudando, não sei tudo, gostaria de aprender com vocês, mas eu quero contar um pouco de como é que a espiritualidade chegou até mim, está chegando até mim. Porque é um processo que recém começou. Mas eu tenho uma necessidade enorme de contar para vocês o que vem acontecendo comigo nos últimos dias. Talvez a mesma coisa esteja acontecendo com você que está em casa. Vou contar uma breve síntese do que foi a minha infância para você. Eu sou filho de um funcionário público estadual e de uma empregada doméstica, trabalhadora de fábrica, de restaurante, que lá no início dos anos 60 se casaram, tiveram 4 filhos. Eu tenho um irmão mais velho, 2 irmãos mais velhos, eu sou do meio e tenho um irmão mais novo. Nessa trajetória, nesse início da nossa vida, foi muito conturbado, muito difícil, porque meu pai era um funcionário público, nós morávamos na casa fornecida pelo Estado, e meu pai e minha mãe trabalhavam muito para a gente poder ter uma vida digna e honrada, nos ensinando a temer a Deus através da religião, e ao respeito ao pai e à mãe, e nos ensinando que o nosso único futuro seria estudar, né? E se a gente quisesse alguma coisa a mais, nós teríamos que trabalhar. Então, desde pequeno, eu aprendi que se eu quero alguma coisa, eu tenho que trabalhar muito. Algumas passagens da minha infância foi muito conturbada,
porque eu lembro que meu pai era alcoólatra, além de ser uma pessoa muito severa, por alguns traumas de infância que ele teve, que ao longo dos meus vídeos eu vou contar para vocês. Ele era uma pessoa muito severa, tinha 4 filhos e uma esposa, e tinha que sustentar todo mundo ganhando um salário de fome, né, como funcionário público. Ele era motorista de caminhão. Lembro de algumas coisas assim, por exemplo, que, como todo filho criado, né, naquele sistema de antigamente, de que homem que é homem deveria tomar cachaça, né, que era um dos lemas do governo, né, que era onde eles faziam, naquela época, eles faziam a promoção da bebida brasileira, que era cachaça. Aquela geração foi uma geração dominada pelo alcoolismo. E eu lembro que meu pai era um alcoólatra, que ele chegava final de semana, ele trabalhava a semana inteira, mas ele chegava final de semana e aí que ele eram os dias piores para nós, porque quando chegava na sexta, sábado e domingo era o nosso inferno na Terra, porque ele bebia muito. Na sexta-feira ele já chegava bêbado do trabalho, às vezes não conseguia nem encostar o caminhão no pátio, e dali ele já botava todo mundo em prontidão, fazendo com que a gente, pelo mínimo deslize, a gente levasse uma surra ou fosse colocado de castigo. Geralmente, castigo não existia, mas era surra mesmo. Então, eu lembro de várias agressões que eu sofri, eu e meus irmãos, na qual a gente era espancado com diversos tipos de materiais. Por exemplo, chinela e fichinha. Mas, por exemplo, fio de luz, cabo de vassoura, a própria mão mesmo, não se bate contra o homem, e também um mango, que aqui no Rio Grande do Sul, para quem não sabe, o mango é uma vara revestida de couro que a gente bate em cavalo. Era tipo um relho, mas um relho revestido de couro, que deixava marcas profundas, não só na nossa pele, mas também na nossa alma. Né? Mas o tempo passou e a gente foi superando isso. Com o passar dos tempos, dos vídeos que eu vou colocar aqui, eu vou contar mais, vou fazer uma mesclagem do que eu quero passar para vocês com algumas coisas que aconteceram na minha infância e vocês vão entender. Hoje, eu só agradeço ao meu pai. Meu pai desencarnou com 57 anos, depois de 35 anos de serviço. Assim que ele se aposentou, ele deixou de beber. Por 7 anos ele parou de beber. E quando completou os 7 anos, ele faleceu. Uma morte súbita, de repente. Ele teve um ataque cardíaco fulminante, em que a gente encontrou ele também num momento trágico da minha vida, que eu vou contar aos poucos para vocês. Mas, voltando, eu queria dizer para vocês que eu sou mais um, que estou tentando achar um caminho de fazer com que você também, através das minhas experiências e do que eu estou conhecendo da Bíblia, do Espiritismo, das religiões, se volte para o único caminho da humanidade, que é Deus. Deus, essa consciência amorosa, dita no livro, nas Cartas de Cristo, cartas essas que chegou até mim agora há poucos dias, em que eu comecei a destrinchá-las, sempre com um olhar crítico,
mas chegou até mim e foi um divisor de águas. No momento em que eu mais precisava, no momento em que mais fraquejou a minha fé, eu tive o prazer de receber as cartas de Cristo. Ali foi o início do despertar da minha fé, da minha verdadeira fé, da minha aliança com esse que é chamado nas cartas de Cristo como a mente amorosa, criadora do universo, nosso Deus. Não aquele Deus sentado num trono, não aquele Deus punitivo, não aquele Deus que imprime castigo aos seus filhos, não aquele Deus que diz que tudo é pecado. Não. Aquele Deus que é amor, que é nosso Pai, que nos fez a semelhança dele e que, dentro desse contexto, ele só é amor, ele só nos ama. Então, não teria por que ele nos castigar ou querer o nosso mal. Através desses estudos, eu aprendi várias coisas. Dentre as coisas que eu aprendi, que Deus, quando ele nos deu a vida, que ele nos deu esse dom da vida, ele nos deu presentes. O primeiro presente, já que o nosso corpo, para a gente vir a essa terra, né, para a gente nascer, nós precisamos de um corpo, uma matéria, e como nós somos eternos, desde o momento em que Deus nos criou até ao longo dos tempos, Deus nos deu presentes para que a gente pudesse vir para esse mundo, cumprir a nossa missão e dentro desse cumprir a missão, nos tropeços que nós vamos dando, para que esses tropeços não nos atrapalhem numa vida futura de evolução, ele nos deu o presente, o dom do esquecimento. Sem o dom do esquecimento, nós não teríamos como suportar as diversas falhas que ocorreram nesse período no qual nós estamos em etapa de evolução. Vida após vida, após vida, após vida. Porque como crianças colocadas nesse mundo, nossos primeiros passos, são passos em que a gente pode errar, e errar muito. Nós podemos atentar contra os nossos irmãos, os nossos semelhantes, nós podemos atentar contra nós mesmos, nós podemos fazer coisas que não são dignas de sermos chamados de seres humanos. E por isso Deus, com seu amor imensurável, nos deu esse dom do esquecimento, para que não nos atrapalhem nessa etapa evolutiva, na qual a gente precisa evoluir. Se nós cometemos um erro na vida passada, nessa nós vamos tentar recuperar. Se nós lembrássemos do que a gente fez, nós não íamos conseguir recuperar. Porque as nossas falhas, volto a dizer novamente, podem ser tantas, tamanhas, que a gente não conseguiria viver com o que aconteceu na vida passada. Então, recebemos o dom do esquecimento. Recebemos o dom também do livre-arbítrio, em que regra toda a nossa etapa evolutiva. As escolhas entre o que fazer de bom, o que fazer de ruim, entre o que nós vamos fazer com a nossa vida, com a nossa existência, nossa etapa evolutiva que estamos aqui neste momento. O dom do livre-arbítrio, é o que faz com que nós possamos nos livrar
das nossas falhas passadas ou aumentá-las, aumentar as falhas aqui no presente, já que a escolha é nossa. Também eu aprendi que, dentre esses presentes, nós recebemos o ego. Este é o maior desafio do ser humano, é o controle do ego. É aquela porção do ser humano em que nós temos que nos controlar ao máximo. É o que faz com que, por exemplo, você queira ter algo melhor que o outro tenha, ou algo a mais que você nem precise ter, mas você vai buscar. Para quê? Para preencher aquele ego. Esse preenchimento, essa busca de preenchimento do ego é que faz com que a gente, muitas das vezes, pecamos que eu digo, falhamos em nosso processo evolutivo. Então, da maneira em que os vídeos vou tendo a inspiração para vir até vocês e comentar e falar, vocês vão entendendo, né, o que está sendo esse processo para mim. Eu gostaria que vocês fossem minhas testemunhas. Muitas das vezes eu vou mesclar algumas palavras da Bíblia com os livros dos Espíritos, com o Novo Testamento, com os fatos que estão acontecendo agora, né? Porque é que nem eu falo, é um despertar, por uma nova vida. Garanto para vocês que se eu descobrisse, se eu tivesse essa certeza que eu tenho hoje, de que não existe nada além, nada mais importante do que Deus na nossa vida e seguirmos o que Cristo ensinou. Se eu tivesse descoberto isso antes, eu não teria passado tanto trabalho quanto eu passei na minha vida. E é por isso que eu quero chegar até você. É por isso que eu quero contar para você as minhas experiências. Eu quero contar para você como que eu cheguei até aqui. Depois de vários casamentos, depois de várias surpresas na vida, boas e ruins, eu, aos 55 anos, descobri que a minha filha do meio, linda, perfeita, maravilhosa, era esquizofrênica. Do nada, declarou a esquizofrenia nela. Quando a mãe dela desconfiou que ela estava com que ela era esquizofrênica, a mãe dela tentou afastar de mim. Nós éramos separados, tentou afastar de mim. Tentou não, se afastou de mim por 7 anos. Foi morar numa cidade bem longe daqui, onde eu fiquei por 7 anos sem ter contato com ela. Passou-se o tempo, ela, apesar de ser aposentada, ela começou a se ver em situação financeira perigosa. Aí ela resolveu começar a pedir ajuda, primeiramente para a irmã dela, e depois ela entrou em contato comigo. Bom, passou-se o tempo, a gente começou a se falar e ela mandou a filha vir morar comigo uns dias. Fazia anos que ela não via, mais de 7 anos ela veio morar comigo. Quando eu vi a minha filha, primeiramente eu não desconfiei que ela estava doente. Mas depois eu tive a infeliz surpresa de que ela estava
ficando completamente fora de si. A esquizofrenia, para quem não sabe, ela tem uma... Acontece quando a pessoa, por uma deficiência de uma enzima no cérebro, começa a ter problemas, ter, por exemplo, delírios, começa a ter visões. Eu não sei os termos técnicos que eu tenho que usar, mas, em resumo, quando a minha filha chegou aqui, ela começou a ter síndrome de perseguição, por exemplo. Qualquer coisa, você ia falar com ela, qualquer coisa, ela achava que era que você estava debochando dela, que você estava rindo de alguma coisa que ela estivesse fazendo. Depois ela começou com toque, né? Ela começou com toque e várias vezes lavar as mãos. E por último, e mais grave, ela começou a ouvir vozes o tempo inteiro. Ela ouvia vozes e eu comecei a procurar, a estudar a esquizofrenia. O que acontecia na cabecinha dela? Dentre muitas coisas que eu li, também eu fui para o lado religioso, porque para quem não tem uma mente preparada para lidar com essa situação, você procura tudo que é tipo de ajuda para tentar ajudar uma filha. E eu comecei a estudar, comecei a ver o que era esquizofrenia, os sintomas da esquizofrenia, comecei a ver o que causava, e aí, quando eu me deparei com o lado espiritual, que dizem que são obsessores, falhas dela em vidas passadas, que levaram com que ela tivesse grandes afetos, e esses afetos hoje começassem a persegui-la. Por vários momentos eu tentei entender, conversar com ela para saber o que estava acontecendo. Ela chegou nos momentos, em alguns momentos de lucidez dela, ela conversava direito comigo, ela dizia assim: pai, primeiramente eu comecei a ouvir como se fosse um telefone, né? Como se a pessoa tivesse... Primeiramente eu comecei a ouvir na minha cabeça as vozes. Depois eu comecei a ouvir como se fosse num telefone. E agora, pai, eu escuto como se a pessoa estivesse do meu lado. E aí eu perguntei: filha, mas quantas pessoas são, filha? Às vezes é 2 mulheres, às vezes é um homem, às vezes é 5 pessoas ao mesmo tempo. Às vezes eles contam piada, dão risada, e outras vezes eles dizem coisas feias, que é para mim matar, que eu vou te matar, que eu vou isso, que eu vou aquilo. E eu comecei a sentir a dor da minha filha. Naquele momento ela tinha vindo para cá só para visitar, né? Aí eu comecei a participar mais, ela foi embora para São Paulo de novo, para essa cidade onde ela mora, e eu comecei a acompanhar. Nesse período em que ela foi embora, ela tentou tirar a própria vida 5 vezes. Tentou cortar os pulsos, ela tentou se atirar do 15º andar. No último apartamento que a mãe dela morava com ela, eles foram convidados a se retirar. Era assim. Aí eu resolvi tomar uma atitude e convidei ela para vir morar aqui comigo, para dar um descanso para a mãe dela. Porque a mãe dela, eu tenho certeza que a mãe dela não fez por mal. Ela teve medo do que poderia acontecer com a filha e por isso que ela levou a filha embora. Então eu tentei compensar esse tempo e me organizei. Trouxe aqui para casa, eu já sou casado, eu tenho uma esposa e um filho.
conversei com os dois, eles tentaram da melhor maneira conviver com ela, mas ela veio para cá e eu fiz a minha parte pai. Me botei na minha cabeça que a minha vida seria aquilo, seria cuidar dela, e daquele dia em diante eu me anulei para os meus prazeres terrenos, né? Eu queria era dar uma vida para ela e tentar melhorar, ajudar ela de tudo que era jeito. Aí me segurei com a minha religião. Me segurei com Deus, com o Espiritismo, sem frequentar, mas pedi a Deus que me ajudasse, que me desse o caminho. Aí fui aqui no CRAS e levei ela para ela ter uma consulta com o psicólogo. Então, o psicólogo determinou, psiquiatra, né? Determinou, porque eu sabia que o remédio terreno é necessário, né? Então, eu fui atrás do médico para diagnosticar ela direitinho e para dar os remédios necessários. Como eu sempre sabia que os remédios eram caros, eu fui atrás do CRAS, que o CRAS, ele tem um atendimento gratuito não, através dos nossos impostos, em que eles tratam essas pessoas e também planejam série de atividades para que elas possam conviver em sociedade. Então, levei no CRAS, no primeiro momento foi feito o atendimento, foi dado as prescrições, né? E eu comecei a correr atrás. Então, eu comprei os remédios, comecei a fazer as consultas regulares, que era uma vez por semana, e já estava começando a colocar ela, por exemplo, nas oficinas. Ela ia escolher qual era a oficina que ia trabalhar e coisa e tal. Só que eu, como todo bom pai, como toda pessoa que é organizada, sabia que eu teria que ter regras, já que com a mãe dela não tinha regras. O que eu fiz? Eu peguei e fui... Não sei se eu tenho que contar isso tudo para vocês. Eu vou contar. Aí eu fiz regras para ela, porque eu queria que ela seguisse aquelas regras, já que com a mãe dela ela não seguia. Então ela tinha que tomar, era a obrigação dela. Ir ao psiquiatra, ao psicólogo, uma vez por semana, fazer as oficinas e tomar os remédios. Era o que ela tinha que fazer. Almoçar, tomar café, jantar e banho. Ela tinha que fazer. E depois eu criei um exercício à noite que nós saímos para caminhar. Porque como ela gostava de comer muito lanche, eu fiquei preocupado, então eu criei um exercício para que ela, que eu não tivesse um problema com uma pessoa, um problema mental e ainda obesa, que seria pior, por causa tudo pensando na saúde dela. Desse momento em diante, eu organizei a minha vida e fiz com que as coisas andassem. Por um tempo, ela aceitou. Por uns 3 meses, ela aceitou. Né? E esses 3 meses, eu estava comprando os remédios particulares, R$600 eram os remédios. E fui levando. Mesmo com a casa abaixo que ela botou aqui, porque, por exemplo, aqui são 2 andares, ela tem o quarto dela, ela fecha o quarto dela, e lá ninguém ouve o que ela faz. Seria, né? Não. Ela mesmo com o quarto fechado, nós todos, cada um no seu quarto, com os quartos fechados, a gente ouvia ela. Ela chegava a passar 3, 4 dias sem dormir. Passava a noite inteira conversando. E aí, às vezes, de dia ela dormia. Era assim. Mas por quê? Porque no início ela estava tomando os remédios, depois ela começou a botar fora os remédios. Ela escondia os remédios e não tomava. Porque na cabeça dela as vozes diziam que aqueles remédios ela ia engordar, ela ia ficar feia, entendeu? Era assim. Bom, e outra, toda vez que ela tomava os remédios, diminuía as vozes e ela sentia a falta das vozes. Ela ficava tipo uma abstinência por causa das vozes.
e aí ela parava de tomar os remédios, porque, na verdade, ela sente falta das vozes de tantas vezes que ela conversou, quantos anos ela está conversando com essas vozes. Então, era assim. Ela começou, então, a burlar o meu tratamento. Tá? Um dia eu cheguei cansado, enfurecido, porque eu tinha mudado a minha vida para cuidar dela, e ela pegou, e eu fui sentar no quarto para conversar com ela, estou conversando, de cabeça baixa, dizendo, pô, minha filha, por que faz isso? Por que não faz as coisas? Por que não quer ir em tal lugar? O pai está fazendo de tudo, a tua mãe está cansada. Quem é que vai cuidar de ti se amanhã depois acontecer alguma coisa contigo? E ela ali. Daqui um pouco eu olhei para baixo assim, fui ver no meio do tapete dela um comprimido. Pô, caro aqueles comprimidos. Aí eu olhei, engraçado um comprimido aqui. Ela disse, de certo caiu da minha boca. Aí fui ver, eu encontrei mais de 5 comprimidos. Aí que eu descobri que ela não estava tomando os comprimidos, que ela escondia e não tomava. Daquele dia em diante, eu comecei a fazer que nem se faz com presidiário. Eu dava o remédio e abria a boca dela para ver se ela tinha tomado ou não. Constrangedor, mas comecei a fazer isso. Tá? Tive que me submeter a fazer isso. Só que eu sofria com o sofrimento dela, eu via que ela estava se entregando àquela doença. Então eu tinha conversas com ela, várias coisas. Chegou um dia que ela tentou me desafiar dentro de casa. A transformação dela foi tão grande que aquele dia eu acreditei que eram os obsessores que andavam na volta dela. Ela pegou e tentou me desafiar e eu mostrei para ela que eu era mais forte que ela. Que se ela não quisesse fazer o tratamento como tinha que ser, que eu ia internar ela. E, dito e feito, peguei uma bolsa dela, botei dentro da caminhonete e levei ela para o hospital, que tem aqui o Hospital Espírita. Chegando lá, eu tenho conhecidos, conversei com um amigo meu, ela não desceu da caminhonete, e eu disse para ele ir lá conversar com ela, para mostrar para ela o que era aquilo lá dentro. Ele foi lá, teve uma conversa com ela, coisa e tal, ela caiu em choro, porque ela fugia da realidade, mas tinha horas que ela voltava. E aí a gente voltou para casa. Daquele dia em diante, começou o meu inferno, porque todos os dias ela pedia para ir embora. Todos os dias ela pedia para ir embora. Não, porque eu vou me embora, porque eu vou me embora, porque agora eu posso ir embora. E quando eu dizia para ela que ela não podia ir embora, por ela ser uma pessoa inteligente, ela é doente, mas ela é inteligente. Ela sabia que eu não poderia prender ela, segurar ela, porque por causa que ela é maior e graças a um entendimento falho, né, de alguém que tentou fazer uma inclusão no nosso Código Civil de 2015, ela é semi-imputável pelo 2015, ou seja, ela não pode ser privada das coisas que ela quer, porque ela é semi-imputável, ela não é totalmente imputável. Ela ainda se tem discernimento para decidir o que quer. Então, eu não tinha como obrigar ela a fazer nada. E ela disse que ia embora, pediu dinheiro para a mãe dela, eu conversei com a mãe dela, ela simplesmente entrou num ônibus e foi. Levou 28 horas daqui até lá. Eu, como pai, a única coisa que eu pude fazer, já que eu não podia largar o que eu estava fazendo para levar ela, foi dizer para o motorista, olha, minha filha está indo para São Paulo, ela é esquizofrênica, ela vai passar 24, 25 horas com vocês aí dentro, eu não posso prender, vocês não podem fazer nada, ela pode viajar sozinha, ela é semi-imputável, expliquei a lei, né, porque eu sou bacharel em Direito, e desse momento em diante eu comecei a rezar para Deus para que ela chegasse lá. Não sei como é que foi a viagem, deve ter sido uma história muito maior que essa que eu contei para vocês, mas ela foi e chegou a São Paulo. Foi um alívio para mim e para a mãe dela, porque você imagina uma pessoa esquizofrênica, que pode ter um surto em qualquer momento, descer numa parada num ônibus, num local, para fazer um almoço onde o ônibus para, por exemplo, para fazer um lanche, e ela sumir do ônibus, seria muito fácil. Mas, graças a Deus, ela chegou em casa. Desse momento em diante, eu só acompanho ela de longe, à distância, né? Bom, passou-se isso, primeiro dia, depois que passou o estresse dela esperar ela chegar em casa, quando ela chegou em casa, eu tive uma queda no buraco.
eu senti que eu falei de novo com o pai. Senti que eu falei de novo e pela primeira vez na minha vida eu fiquei 3 dias na cama. Quando eu menos esperava, eu estava com uma depressão profunda. Parei com tudo que eu fazia. Mesmo sabendo que a minha casa depende do meu trabalho, eu, na época, era presidente de uma rádio, tinha uma programação diária das 6 da manhã às 8, de segunda a sexta-feira, e no final de semana eu ainda fazia sábado, das 6 às 9, e domingo, das 6 ao meio-dia, para ajudar a rádio, onde era uma associação comunitária que a gente ajudava um monte de gente. Naquele momento que me bateu a depressão, eu fiquei sem vontade de fazer nada, porque eu, aos 55 anos, errei de novo, não consegui dar o suporte para minha filha, que precisa tanto de mim, né? Já tinha um problema com meu filho mais novo, que não falava comigo dentro da minha casa, por tudo, por várias coisas, e a filha mais velha, que já tinha tido 3 casamentos, os últimos 2 com 2 drogados. Então, eu tinha ido para o fundo do poço. Meu casamento há 25 anos, mal, porque eu sou uma pessoa que não sou materialista. Para mim, se eu tiver 2 roupas, para mim, duas mudas de roupa tá bom para mim, né? E casado com uma pessoa que até então era muito materialista, e é muito materialista. Mas é minha esposa, é a pessoa que eu gosto, que vive junto comigo, em que a gente tem que carregar, né? Não é carregar, a gente tem que se adaptar. Se a gente ama, a gente tem que se adaptar. Né? Eu precisei contar isso para vocês verem aonde que eu cheguei, da maneira que eu cheguei, em dizer que eu tinha perdido a minha fé, que eu não acreditava mais em Deus. Eu cheguei no fundo do poço, por 3 dias. Por 3 dias. No terceiro dia, eu digo que eu sou que nem a Fênix. Eu me recupero das cinzas, porque eu tenho um senso de dever, de obrigação e de honestidade muito grande. Então, eu me recuperei. No terceiro dia, eu comecei a ver as coisas de maneira diferente. Parei de sentir pena de mim mesmo, mas não tinha fé. Aos poucos, eu comecei a retomar a minha rotina de trabalho e pedindo que Deus me desse uma luz, me dissesse o que está acontecendo comigo. Por que que isso aconteceu? Por que que eu cheguei aos 55 anos e estou me sentindo que eu falei com tudo na vida? Que eu tinha material, mas o material não preenchia aquele enorme vazio que estava dentro de mim. E aí eu tive o primeiro sonho, primeira revelação da minha vida. Fazia anos que eu não dormia. Mais de 2, 3 anos. Que eu vinha com problema nas costas, de dor nas costas, por causa do meu trabalho. Apesar de eu ter estudado, ser bacharel em Direito, eu não consegui. Primeiro eu queria formar minha família toda, né? Ajudar minha família, para depois eu tentar fazer o que eu gostava, que era o direito.
E para me sustentar, só a minha empresa, que é uma empresa em que eu faço muita força, eu lavo tapetes, entre outras coisas. Então, eu judiei muito do meu corpo. E eu passava de 15 em 15 minutos, 20 minutos, eu passava me virando na cama. Tanto chegar a um ponto que a mulher disse que ia ter que dormir em outra cama, porque eu passava a noite inteira me virando de dor. Mais de 2 anos fazia que eu não dormia direito. E era um sábado à noite. Esse sábado à noite, eu me deitei com as dores que eu sempre tenho, dores nas mãos, na junta das mãos, olha minhas mãos, como é que são, quer ver? Aqui, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Olha a junta. Isso aqui é de esfregar estofado e tapete, fica assim, ó. Fica com a junta grossa, tá? E aí, nesse sábado à noite, em questão, eu me deitei. Deitei e dormi. Pela primeira vez em muito tempo. Eu dormi e quando de repente assim, eu acordei, eu estava sentado no pé da minha cama. Estava amanhecendo o dia e eu estava sentado no pé da minha cama. Do meu lado, tinha um ser, uma pessoa, que eu só enxergava sandálias e a túnica. E que eu lembrava que eram umas sandálias de couro da época de Jesus Cristo. E a túnica era uma túnica azul e bege. Por cima, assim. Só que eu nunca enxerguei o rosto dele. Eu só enxergava da canela para baixo. Um pedaço da túnica e as sandálias, os pés dele. E aquela voz mansa e pacífica. Eu sentia ele, a presença, e ouvia a voz dele. E ele sentou do meu lado da cama e botou a mão assim no meu ombro. E disse assim para mim: tu tem uma missão. E tu tem muito medo. Tu tem muito medo. Tu tem muito medo da morte. E eu preciso te mostrar como é que é lá. Quando ele falou que precisava mostrar como é que era lá, eu pensei assim, eu vou morrer. Claro, como é que ele vai me levar para lá? Eu vou morrer. Aí, o engraçado, gente, é que eu não preciso falar. Quando eu pensava, ele já captava o que eu ia dizer e preenchia aquilo, os meus questionamentos. E ele dizia assim, não te preocupa. Morrer é como abrir e fechar uma porta. Ele disse assim para mim. Morrer é como abrir e fechar uma porta. Tu quer ver? É como abrir e fechar uma porta. 3 vezes ele falou assim. Aquilo me acalmou. E ele disse, vamos lá? E botou a mão no meu ombro. Quando ele botou a mão no meu ombro, eu acordei. Eu levantei assim, numa sala enorme. Eu estava deitado tipo num sofá, num divã, numa sala enorme, onde tinha um monte de gente visitando. Tipo uma sala de visita de uma clínica de idosos, assim, ou de uma clínica. Um monte de gente. E do meu lado direito, a primeira pessoa que eu vi do meu lado esquerdo era uma senhora, uma índia. Ela era baixinha, com a pele sofrida de índia, com os cabelos cheios de fita e um vestido de índio, não de pena, mas índia peruana, índia paraguaia, uruguaia, assim. E na minha frente foi o que mais me espantou. Eu vi uma falecida, que era sogra da minha tia, que era umbandista, a tia Chiquinha. E ela estava exatamente como ela, quando ela tinha morrido, quando eu conheci ela em vida. E o que mais me surpreendeu ainda foi que eu tive contato com o esposo dela, o seu João, uma única vez na vida.
e os dois estavam lá. Aquela Índia, eu tinha um sentimento de que eu conhecia, quase que fraterno, como se fosse minha avó materna. Mas eu não reconhecia ela, aquela matéria que foi apresentada para mim, eu não reconhecia ela. Agora, a dona Chiquinha e o seu João, eles estavam exatamente quando eu vi eles aqui na Terra. Exatamente. E aquilo me chamou atenção, e eu questionei. Mas como? Por que eu fui recebido aqui pelo seu João, que eu vi uma vez só na vida? E aí ele disse assim, antes, todos os três questionaram com ar de ironia. Ele vai ficar conosco? Perguntaram, né? E esse ser, esse mentor, vocês chamem do que vocês quiserem, meu guia, hoje eu chamo de meu guia, meu anjo da guarda, pegou a mão e pegou e disse assim, não, ele tem medo, e eu tive que trazer ele aqui para mostrar como é que é a morte. Porque ele tem uma missão. Essa missão, se ele não perder esse medo, ele não vai conseguir ultrapassar. Ele não vai conseguir vencer isso. Então ele tem que ver. Eu tenho que mostrar para ele como é. Que a morte é como abrir e fechar uma porta. Ele disse novamente isso. Aí falou de novo, é como abrir e fechar uma porta. E aí eu pensei assim, mas por que eu estou vendo o seu João? Né, a dona Chiquinha, tudo bem, fazia horas que eu via ele, que eu tinha mais afinidade com ela, mas ele viu uma vez só na vida. E ele explicou assim, que quando a gente parte, o mundo espiritual, o nosso mundo, ele é feito de energia. É como se fosse positivo e negativo. São ondas de energia. E a gente tem mais afinidade com aquelas pessoas que têm o mesmo grau de energia do que a gente. A similaridade de energia. Quem tem mais intimidade, quem mais se relaciona, quem tem a mesma energia. E eles têm a mesma energia minha. Eles tinham a mesma energia minha. Por isso que eles vieram me receber. Por isso que eles estavam lá. Das pessoas que faleceram, eles tinham a mesma energia do que eu. Então ele me explicou que o mundo espiritual é como ondas. Tu vai trocando a frequência, entendeu? Se tu tá numa onda mais baixa do que a minha, tu não te comunica comigo. Mas se tu tiver com a mesma frequência, a mesma onda, a mesma energia, a mesma emanação de energia, a gente tem afinidade. E esses que são mais afins são os que têm a mesma energia. Por isso que eles vieram me receber. E também, porque quando a pessoa desencarna, ela precisa ver um rosto amigo, porque tem muitos que desencarnam naquele impacto, naquela emoção, naquela surpresa. E ver um rosto amigo com a mesma afinidade acalma eles. Entendeu? É como se fosse um alento. Mais ou menos isso ele explicou para mim. Tudo assim. Eu não precisava nem abrir a boca. Eu pensava e ele me respondia. E ele disse assim, pois é, então ele tem que passar essa etapa na vida dele e eu preciso mostrar para ele que morrer é como abrir e fechar uma porta. Aí ele disse assim, tu vê morto todos os dias, mas tu não consegue reconhecer, porque a tua vida é corrida, tu não presta atenção. Tu quer ver? Aí ele botou a mão no meu ombro. Toda vez que a gente ia para um lugar e outro, ele botava a mão no meu ombro. É como se a gente se materializasse em outro lugar. Aí ele botou a mão no meu ombro e nós fomos para uma cidade enorme. Uma cidade enorme. E eu, como bacharel em Direito, e escolhi eu tenho essa
sensibilidade de mais de como é que é de perceber as coisas assim, de notar coisas assim, de ser muito, de prestar atenção nos detalhes, né? E o que eu mais prestei atenção quando ele botou a mão no meu ombro, que a gente foi para aquela cidade enorme, era uma cidade enorme, 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 e era um monte de gente caminhando, tipo um calçadão, assim. E aí ele me mostrando aquelas pessoas, e eu comecei a prestar atenção, porque eu prestei atenção no vento, que eu conseguia sentir o vento, que eu conseguia respirar, que eu conseguia ver, eu olhava para o céu assim e via uma tonalidade diferente da luz. E só pela tonalidade diferente da luz eu notei que não era no nosso planeta. Não era na Terra. Era no outro planeta. No outro planeta. As construções eram diferentes. E aquelas pessoas caminhando assim, freneticamente, tipo um calçadão. E nós ali no meio, parado. Enquanto que nós estávamos parados conversando, eles não tinham permissão de nos ver, por exemplo. Então ele dizia assim: olha, tu quer ver? Eu vou te mostrar. Tu tá vendo aquele senhor ali? Olha a luminosidade da pele dele, como é mais escura. Tá vendo? É mais pálido. Aquele ali tá morto. E tu vê todos os dias. Aquele ali tá morto. Olha aquele menininho lá, tu tá vendo aquele olho dele, ó? Olha o olho dele como tá escuro. Ele tá morto. Aquele ali, ó, aquele ali tá vivo. Olha a pele dele como é mais clara. E aí ele disse assim: tu quer ver como eles precisam de ti? E vinha vindo uma senhora. Vinha vindo uma senhora e parece que ele deu permissão, não sei o que ele fez, que ela nos enxergou. Ela veio e nos enxergou, me enxergou. Aí ela veio e botou a mão assim na minha cara e disse assim para mim: eu preciso que tu diga para o meu marido, não, bem assim, o meu marido sofre dia e noite achando que eu estou morta. E ele chora. Os meus familiares choram. Toda vez que os meus familiares choram, é como se eu tivesse sendo cravejada por espinho, entrando na minha pele. Eu sofro muito com o sofrimento deles. Eles precisam saber que eu não estou morta, que eu estou vivo, que eu estou viva. Eles acham que eu estou viva. E aí eu não sei o que ele fez, que ela seguiu o caminho, me deixou e seguiu o caminho. E aí ele disse assim: tu viu? Tu viu como eles precisam? Mas precisa de ajuda também, tu viu? Aí nessa conversa ele pegou e disse assim: tu te lembra um dia que tu levou a tua filha, sabe a tua filha aquela? Que tu levou a tua filha no centro espírita, assim, 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 em tal lugar? Eu digo: tu lembro. Eu acho que eu falei, eu lembro, né? E ele pegou e disse assim: tu quer ver? Vamos lá que eu vou te mostrar o que tinha lá naquele lugar. Quando eu botei a mão, ele botou a mão em cima de mim assim, ele me transportou para aquele exato momento. Era numa sexta-feira, ou num sábado de noite, para aquele exato momento, para aquela exata hora em que eu tinha levado a minha filha no centro espírita. E no centro espírita, esse que eu fui, eles botam umas cadeiras brancas assim, 5, 6 cadeiras brancas, ou 4 cadeiras brancas, não me lembro. E eles ficam contra a parede, assim, enfileirados, os médios, em frente à tua cadeira. Aí eles pegam e te dão um passe, uma luz azul. Então tu quase não enxerga o rosto dos médios. E ele pegou e disse assim, me transportou para aquele exato momento, naquela exata hora. Ele disse assim: tu quer ver uma coisa? Olha do lado do médium que está te dando o passe. Aí eu olhei. Olhei do lado do médium, assim, que ele estava dando passe, e tinha um ser humano, em estado de putrefação, a pele dele, em posição fetal, agachado, em extremo sofrimento. Ele disse assim: tu tá vendo ele? Aí ele disse: tu te lembra daquelas dor que tu tinha nas tuas mãos? Aquelas dor, tu estava sempre reclamando de dor. Realmente, eu tinha umas dor nas mãos, incrível, minhas mãos inchavam, tinha umas dor. E ele disse assim: te lembra quando tu esfregava as mãos assim, ó? E tu fazia assim, sair umas luzes verdes das tuas mãos? Eu vou te mostrar o que é aquilo. Aí ele pegou as minhas duas mãos e disse assim: tu só não encosta nele. Não encosta. E eu botei as mãos assim perto dele e comecei a fazer assim. Comecei a fazer assim. Quando eu comecei a fazer assim,
passar nele bem devagarinho, sem encostar, ele pegou, a pele dele começou a regenerar. Bem devagarinho. A pele foi se regenerando. Foi saindo daquele tom azulado, podre, e foi voltando a normal. Que nem a minha pele, assim. Aí ele pegou e disse assim para mim: Tu viu? Tu viu só como eles precisam de ti? Aí ele botou a mão no meu ombro e a gente voltou para cá, para minha casa. Eu estava sentado nos pés da cama. Era um dia, era amanhecer, na mesma posição que a gente saiu, ele me deixou. E ele disse: Tu viu, eles precisam de ti. E eu acordei. Acordei, primeira coisa que eu fiz, contei para minha esposa, e peguei o telefone e liguei para minha mãe. Não contei o sonho para ela para não assustar, mas eu perguntei para a mãe: Mãe, eu sonhei, mas só não disse, não contei o sonho todo, que a minha mãe, ela é evangélica hoje. Aí eu perguntei: Mãe, eu sonhei com uma pessoa assim, assim, assim. Mas eu tinha uma nítida impressão que era minha avó, mãe. A sua mãe. Eu digo: Mãe, ela tinha alguma coisa a ver com uma índia, assim, assim? Ela disse assim: Meu filho, a tua avó era uma índia uruguaia ou paraguaia. Tá? E foi exatamente o que eu tinha visto. Eu vi ela, a essência dela. A matéria que eu tinha conhecido aqui não era igual à essência dela. E foi o que eu vi nesse sonho. Gente, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando para vocês. Tá? Vou começar a postar no meu canal. Não peço que ninguém acredite. Peço que vocês sejam céticos. Mas esse foi o despertar da minha fé. Deste momento em diante, eu tive vários outros sonhos e várias outras revelações. Comecei a estudar, e pedir cada dia que Deus mostrasse mais o meu caminho. Mostrasse o que queria comigo. O que Ele deseja de mim. No próximo vídeo eu conto mais. Fica todo mundo com Deus.